Você já percebeu que a motivação é a coisa mais instável que existe? Segunda-feira de manhã você assiste um vídeo motivacional, se sente imparável, faz uma lista de metas, promete que dessa vez vai ser diferente. Terça-feira à noite está no sofá rolando o celular, sem energia para nada. A motivação evaporou. E aí o que você faz? Busca mais motivação. Outro vídeo, outro podcast, outra frase inspiradora. E o ciclo se repete, semana após semana, mês após mês, ano após ano. E se eu te dissesse que o problema não é falta de motivação, que motivação é, na verdade, a pior ferramenta para construir qualquer coisa que dure. Os filósofos estoicos sabiam disso há 2000 anos. E o que eles usavam no lugar da motivação é tão simples que a maioria das pessoas ignora. Mas funciona, de verdade. Esse vídeo vai destruir uma crença que provavelmente te acompanha há anos. A crença de que para agir você precisa estar motivado. Não precisa. E quando você entender por quê, vai parar de esperar motivação e começar a construir resultados de verdade. Os estoicos tinham uma abordagem radicalmente diferente da ação. Não era baseada em emoção, era baseada em princípio. E é por isso que os ensinamentos deles sobreviveram 2 milênios. E a motivação do seu último vídeo durou 2 acaros. Se inscreve no canal. Aqui a gente troca frase bonita por ferramenta prática. Vamos começar pelo que ninguém te conta. Motivação é uma emoção. E como toda emoção, ela é temporária. Vem e vai, sobe e desce. Depende do humor, do sono, do clima, do que você comeu, de quem falou com você, do que viu no celular. Ou seja, se você depende de motivação para agir, você só age quando se sente bem. E sabe quando a maioria das coisas importantes precisa ser feita? Quando você não se sente bem. Treinar quando está cansado. Trabalhar quando está desanimado. Estudar quando está entediado. Manter a calma quando está irritado. A motivação não aparece nesses momentos. E são exatamente esses momentos que definem quem você é. Aqui está o que quase ninguém percebe. Motivação é o combustível dos iniciantes. Disciplina é o combustível dos que terminam. E os estoicos eram mestres da disciplina. Os estoicos não acreditavam em estar motivado. Acreditavam em estar comprometido. A diferença é brutal. Motivação diz, eu faço quando tiver vontade. Compromisso diz, eu faço independente da vontade. Marco Aurélio, imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo, escreveu no seu diário: quando de manhã te sentires relutante em levantar, pensa, estou levantando para fazer o trabalho de um ser humano. Percebe? Ele não queria levantar, não estava motivado, estava exausto, estressado, lutando guerras nas fronteiras do império, mas levantava porque tinha um compromisso com o dever. Epicteto ensinava aos seus alunos: não explique a sua filosofia, incorpore-a, ou seja, não fale sobre o que vai fazer. Faça, não espere a inspiração. Haja, não busque a emoção certa. Cumpra o compromisso. Os estoicos viviam por princípios, não por sentimentos. E é exatamente por isso que construíram coisas que duraram milênios. Agora, é aqui que o estoicismo muda tudo. A neurociência moderna confirma o que os estoicos intuíam. A motivação vem depois da ação, não antes. Existe um conceito em psicologia comportamental chamado ativação comportamental. A ideia é simples. Você não espera se sentir bem para agir. Você age e o sentir-se bem vem como consequência. Pensa no treino. Quantas vezes você não queria ir, foi mesmo assim, e saiu se sentindo ótimo? A motivação não te levou à academia. A ação te levou. E a motivação apareceu depois. Isso acontece porque a ação libera dopamina, o neurotransmissor da recompensa. Mas a dopamina não vem antes do esforço. Vem durante e depois. Seu cérebro precisa do movimento para ativar o circuito de recompensa. Ou seja, esperar motivação para agir é como esperar o motor ligar sem girar a chave. Não vai acontecer. Você precisa girar a chave, agir para o motor, a motivação, funcionar. Marco Aurélio não sabia de dopamina, mas sabia disso intuitivamente. Por isso ele não esperava a vontade. Ele agia por dever. E a energia vinha depois. Agora, você pode estar pensando, isso é viver sem alegria. Isso é robótico. Eu não quero viver só por obrigação. E eu entendo. Mas olha a realidade. As pessoas mais realizadas que você conhece, as que construíram algo real, que têm uma vida que funciona, não são as mais motivadas. São as mais consistentes. Elas não treinam só quando estão empolgadas. Treinam todo dia. Não trabalham só quando estão inspiradas. Trabalham com regularidade. Não se cuidam só quando estão bem. Se cuidam especialmente quando estão mal. E sabe o que é irônico? Essas pessoas acabam sentindo mais alegria.
não menos, porque a alegria real, não a euforia passageira, vem do progresso, e progresso vem da consistência, e consistência vem da disciplina. Motivação te dá um pico de euforia seguido de um vale de apatia. Disciplina te dá uma linha constante de progresso. Menos drama, mais resultado. Sêneca escreveu: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. A pessoa que espera motivação nunca ousa. A pessoa disciplinada ousa todo dia, silenciosamente. Deixa eu te contar sobre um cara, vamos chamar de André. André sempre foi do tipo tudo ou nada. Quando estava motivado era uma máquina. Treinava 6 vezes por semana. Lia 2 livros por mês. Trabalhava 12 horas por dia. Mas quando a motivação ia embora, e sempre ia, ele parava. Completamente. Não treinava, não lia, mal trabalhava. Ficava dias no sofá. Depois sentia culpa. A culpa gerava mais desmotivação. E o ciclo recomeçava. Ele vivia em montanha-russa. Altos extremos e baixos profundos. E no final do ano, quando olhava para trás, percebia que não tinha avançado quase nada. Porque os picos eram seguidos de quedas que anulavam o progresso. Um dia ele leu uma frase de Epicteto: não busque que os eventos aconteçam como você deseja. Deseje que aconteçam como acontecem e a sua vida fluirá bem. Algo naquela frase clicou. Ele percebeu que estava lutando contra a própria natureza. Esperava estar sempre motivado e quando não estava, se punia por ser fraco. Ele decidiu mudar a abordagem. Em vez de fazer tudo quando motivado e nada quando desmotivado, criou um mínimo inegociável: treinar 30 minutos 4 vezes por semana. Motivado ou não, ler 10 páginas por dia, com vontade ou sem, trabalhar 8 horas focadas, inspirado ou não. O mínimo era tão baixo que não tinha desculpa. Não precisava de motivação para fazer 30 minutos. Não precisava de inspiração para ler 10 páginas. E sabe o que aconteceu? Em 6 meses, André progrediu mais do que nos 2 anos anteriores. Não porque fez mais, porque fez consistente. A montanha-russa virou uma estrada reta, menos emoção, mais distância percorrida. André diz hoje: eu parei de buscar motivação, comecei a buscar compromisso. E tudo mudou. Então como você implementa isso? Princípio 1. Defina o mínimo inegociável. Para cada área importante da sua vida, defina a menor ação que você pode fazer todo dia, independente do humor. Não é o ideal, é o mínimo, o que garante que você nunca pare completamente. Princípio 2. Haja primeiro, sinta depois. Quando não tiver vontade, faça os primeiros 5 minutos. Só 5. Na maioria das vezes, o resto vem naturalmente. O corpo entra no ritmo, a mente segue. Princípio 3. Meça consistência, não intensidade. Pare de se orgulhar dos dias em que fez muito. Orgulhe-se das semanas em que não falhou nenhum dia. A intensidade impressiona, a consistência constrói. Princípio 4. Lembre do dever. Marco Aurélio não acordava pensando eu quero treinar. Acordava pensando eu preciso fazer o trabalho de um ser humano. Conecte as suas ações a algo maior que a vontade do momento. Saúde, família, propósito, caráter. Sêneca escreveu: mantém-te firme no teu caminho e não te deixes abalar nem pela aprovação nem pela censura. Faz o que é correto, não o que é popular. Disciplina não é popular, não dá likes, não gera aplausos, mas dá resultados. E resultados falam mais alto que qualquer post motivacional. Agora eu preciso te mostrar 4 coisas que matam a disciplina antes mesmo dela nascer. 4 inimigos silenciosos que operam por baixo do consciente. Se você não reconhece, eles te dominam. Se reconhece, você desarma. Inimigo 1, o conforto. O conforto é o inimigo mais bem disfarçado. Ele não se apresenta como preguiça. Se apresenta como eu mereço descansar. Hoje foi um dia difícil. Amanhã eu faço. O conforto não te paralisa de uma vez. Te paralisa aos poucos. Um dia você não treina. No outro não estuda. No terceiro não trabalha direito. E em um mês você está exatamente no mesmo lugar. Sêneca escreveu: nada é tão enganoso como a vida humana. Nada tão traiçoeiro. O conforto é a armadilha mais sutil, porque ele se sente bom. Inimigo 2, a comparação. Você abre o Instagram e vê alguém da sua idade mais rico, mais disciplinado, mais em forma. E 2 coisas podem acontecer. 1, você se inspira por 20 min e depois desanima. 2, você começa a achar que nunca vai chegar lá. Em ambos os casos, perdeu. Marco Aurélio escreveu: não desperdices o que te resta de vida em pensamentos sobre os outros. A comparação desvia a sua energia do próprio caminho. E disciplina exige foco no próprio caminho. Inimigo 3, o perfeccionismo. Quando eu tiver a rotina perfeita, eu começo.
quando eu tiver o tênis certo, quando eu tiver tempo, quando eu estiver bem. O perfeccionismo é o álibi mais sofisticado da procrastinação. Ele parece exigência, mas é medo. Medo de começar mal. Medo de parecer amador, medo de fracassar no início. Os estoicos eram claros. Comece hoje, comece imperfeito, comece com o que tem. Epicteto dizia, primeiro diga a si mesmo o que você deseja ser, depois faça o que precisa ser feito. Inimigo 4, a identidade antiga. Esse é o mais profundo. Você pode estar tentando mudar ações, mas por dentro continua se vendo como quem era. Eu sempre fui desorganizado, eu nunca fui de treinar. Eu sou do tipo que começa e não termina. Enquanto você acredita nisso, qualquer ação nova vai contra a sua identidade e o seu cérebro sabota para manter a coerência. A disciplina real não começa com ação, começa com reescrever a frase, eu sou uma pessoa disciplinada. Primeiro a identidade, depois as ações. Os estoicos falavam em viver conforme a natureza, a sua verdadeira natureza, não a que o passado te impôs. Aqui vai a parte que ninguém te conta. Você vai falhar. Vai ter dia que você não vai cumprir o mínimo. Vai ter semana ruim. Vai ter mês perdido. A diferença entre quem tem disciplina e quem não tem não é que o disciplinado nunca falha. É que ele recomeça mais rápido. A pessoa comum falha um dia, sente culpa, usa a culpa como desculpa para falhar o segundo dia, o terceiro, o quarto, e em uma semana desistiu do processo inteiro. O disciplinado falha um dia e recomeça no seguinte. Sem drama, sem autopiedade, sem narrativa. Existe uma regra simples que muda tudo. Nunca falhe 2 dias seguidos. Um dia é acidente, 2 dias é tendência, 3 dias é hábito novo. E hábito novo é exatamente o que você não quer criar quando se trata de parar. Se você falhou ontem, o seu único trabalho hoje é voltar ao mínimo. Não recuperar, não compensar, não treinar o dobro, não ler mais, apenas voltar, fazer o que você faria em um dia normal. Marco Aurélio escreveu algo brutal sobre isso. Sempre que for sacudido por um evento e te afastares do caminho, volta rápido a ti mesmo. Não demores no erro mais tempo do que o necessário. A palavra-chave aqui é rápido. O erro não é o problema. O tempo que você passa fora é o problema. E tem outro ponto que os estoicos entendiam e a maioria das pessoas não. A culpa é inútil. A autocrítica é inútil. Ficar remoendo porque você falhou é inútil. O que funciona é a análise fria seguida de ação imediata. Uma pergunta, o que eu ia fazer hoje? Uma resposta, então faço isso. Agora, sem romantizar a queda, sem ficar explicando para si mesmo por que falhou, sem precisar recomeçar na segunda-feira ou no próximo mês. O recomeço é sempre agora, no próximo minuto, na próxima ação. Sêneca dizia, enquanto esperamos viver, a vida passa. Enquanto você espera o momento perfeito para recomeçar, os dias passam e o caminho se afasta. O disciplinado volta no mesmo dia. É por isso que ele chega onde os outros não chegam. Agora eu quero te mostrar algo que pode mudar a forma como você enxerga os próximos 10 anos da sua vida. A maioria das pessoas superestima o que consegue fazer em um mês e subestima completamente o que consegue fazer em uma década. Por quê? Porque o nosso cérebro pensa em linha reta. Se eu leio 10 páginas por dia, leio 3.650 páginas por ano. Tá bom, mas a vida não funciona em linha reta. Ela funciona em juros compostos. Cada dia de disciplina não soma, multiplica, porque o efeito de ler 10 páginas por dia durante 10 anos não é apenas 3.600 páginas lidas. É uma mente transformada, uma rede de conceitos conectados. Uma capacidade de pensar que ninguém que lê só quando está inspirado vai ter. Cada treino não soma, constrói. Construção é diferente de soma. A soma pode ser desfeita, a construção fica. Os estoicos entendiam isso intuitivamente. Sêneca escreveu, um homem é sábio não por natureza, mas por dedicação constante às lições da sabedoria. Ele não se tornava sábio em um dia. Se tornava em anos de leitura, reflexão e ação. Pensa nisso agora. O que você quer que seja verdade sobre você daqui a 10 anos. Saúde excelente, mente afiada, carreira sólida, relacionamentos profundos, finanças estáveis, uma habilidade rara. Nada disso vai acontecer num momento de motivação. Vai acontecer numa década de compromisso silencioso. De 1000 manhãs que você cumpriu o mínimo, de 1000 noites em que você fez a revisão, de 1000 vezes em que você escolheu ação sobre vontade. A pergunta certa não é o que eu consigo fazer hoje, é o que eu preciso manter
todos os dias para chegar onde quero em 10 anos. Esse é o jogo real. E ele não se ganha com motivação. Se ganha com disciplina consistente, com pequenas vitórias diárias que, vistas de perto, parecem não significar nada, mas vistas de longe constroem uma vida inteira. E aqui tem a verdade que eu quero que você leve para a vida. A motivação é uma mentira bonita. Ela te faz acreditar que para ser produtivo você precisa estar empolgado, que para evoluir precisa estar inspirado, que para agir precisa sentir vontade. Mas as pessoas que realmente constroem coisas, negócios, corpos, relacionamentos, mentes, não vivem de vontade, vivem de compromisso. Compromisso com o processo, compromisso com o mínimo, compromisso com a ação diária, silenciosa, sem plateia. Marco Aurélio governou um império sem querer, treinava a mente sem vontade, escrevia sem motivação e deixou um legado de 2000 anos. A motivação te dá fogo de palha, o compromisso te dá brasa que não apaga. A escolha é sua. Olha, a partir de hoje eu te desafio a parar de buscar motivação. Sério, em vez disso, defina o seu mínimo inegociável, a menor ação que você vai fazer todo dia, motivado ou não, e cumpra. Sem drama, sem euforia, sem post no Instagram. Só faça. Em 30 dias, você vai perceber algo diferente. Não um pico de energia, mas uma base sólida, uma consistência que a motivação nunca te deu. Então me conta, qual vai ser o seu mínimo inegociável? O que você vai fazer todo dia, independente do humor? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber. E se esse vídeo mudou a sua forma de pensar? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, porque toda semana tem conteúdo novo aqui. Sem frases motivacionais, só ferramentas práticas. Nos vemos no próximo. E lembra, pare de buscar motivação. Comece a buscar compromisso. E veja a diferença.